Em nossas vidas, algumas coisas são como sementes. Plantamos no silêncio, longe de olhares curiosos, esperando que cresçam e floresçam. É aí que entra a sabedoria dos estoicos. Eles nos ensinam a guardar, a cultivar no nosso íntimo, sem a pressa de mostrar ao mundo. Os estoicos, grandes pensadores da história, sabiam que nem tudo precisa ser compartilhado. Valorizavam seus segredos, suas conquistas e aprendizados, porque entendiam que ao mostrar demais, a verdadeira essência das coisas pode se perder. Para eles, cada alegria e tristeza, cada lição e desafio, são pedaços da história que compomos. Se contarmos tudo sem pensar, talvez deixemos de viver com profundidade. Eles acreditavam que, assim como uma flor não cresce se for tocada a todo momento, nossa evolução também precisa de privacidade. Um espaço só nosso, onde olhamos para nossos erros e vitórias e decidimos como queremos seguir. Então, quando os estoicos optavam por não compartilhar algo, não era para esconder, mas para proteger. Para eles, crescer de verdade vem do equilíbrio entre o que mostramos e o que guardamos só para nós. Em um mundo que adora mostrar tudo, os estoicos nos ensinam a valorizar o que está por trás dos bastidores, pois é no silêncio que muitas vezes encontramos o que realmente importa. Confira os 11 assuntos que os estoicos preferiam manter em silêncio e recomendamos que você também os mantenha em segredo. Fique conosco até o fim e descubra por quê. 1. Não fale sobre suas conquistas. Imagine-se mergulhando nas águas escuras e profundas da própria alma. Para os estoicos, a busca por sabedoria e virtude se assemelhava a essa viagem profunda. Eles defendiam que a verdadeira realização não estava na vitrine de triunfos externos, mas na introspecção e evolução contínua. Cada desafio, cada luta, era travado não em arenas públicas, mas nas paisagens silenciosas do espírito. Mas por que a descrição tão marcante ao discutir suas vitórias? Eles nos ofereciam uma reflexão profunda. O ego e a vaidade, quando alimentados, podem se tornar barreiras que se interpõem entre nós e a verdadeira virtude. A obsessão com reconhecimento externo, diziam eles, nos amarra em correntes de orgulho, nos prendendo à busca vazia por aplausos efêmeros. Isso é um caminho repleto de decepção. Porém, aqui jaz um ensinamento precioso. Para os estoicos, verdadeira conquista não era a que se parava para ser admirada, mas aquela que silenciosamente transformava a comunidade, cultivando valores nobres como justiça, compaixão e sabedoria. Riqueza para eles não era acumulada em cofres, mas nas profundezas de uma alma equilibrada e serena. Ao invés de celebrar triunfos ou murchar em derrotas, eles adotavam uma aceitação tranquila de todos os caprichos da vida. Convidavam-nos a reconhecer que a dança da existência é orquestrada por melodias muitas vezes além de nosso domínio. Neste notável silêncio, observamos uma escolha deliberada, um compromisso com a grandeza genuína. Eles defendiam que a verdadeira majestade estava em viver com integridade, dedicando-se ao coletivo. Deixaram-nos com o legado de que a humildade, sinceridade e a incessante procura pela sabedoria eram os verdadeiros pilares de uma vida que realmente vale a pena. 2. Não fale sobre desafios não superados. Na trilha estoica da sabedoria e virtude, cada passo era carregado de significado. Os desvios e pedras no caminho não eram simples obstáculos. Eles esculpiam a alma, moldavam o caráter e ensinavam sobre a verdadeira natureza da grandiosidade. Não era o triunfo visível que contava, mas sim as batalhas internas, muitas vezes invisíveis, que determinavam a força interior de uma pessoa. Mas se estas lutas têm tanto valor, por que os estoicos aconselhavam contra discutir os desafios não superados? A resposta reside em sua percepção astuta sobre a natureza humana. Eles acreditavam que o ego e o orgulho podiam ofuscar nossa visão, tornando-nos cegos para a verdadeira virtude. A incessante procura por reconhecimento e elogio externo poderia, na verdade, ser um véu que oculta nosso verdadeiro potencial. Os estoicos não valorizavam conquistas que se podiam simplesmente exibir como troféus. Eles buscavam a verdadeira glória em atos que elevavam a humanidade, atos enraizados em valores como justiça, generosidade e, claro, sabedoria. A riqueza real para eles não estava no brilho do ouro, mas no brilho de um caráter moralmente íntegro e na tranquilidade da alma. A
filosofia do amor fati, o amor pelo destino, era fundamental para esse entendimento. Os estoicos não se desesperavam na face da adversidade. Em vez disso, aceitavam com equilíbrio o sabor tanto da vitória quanto da derrota, conscientes de que a tapeçaria da vida é tecida com fios de circunstâncias que muitas vezes fogem ao nosso domínio. 3. Não fale sobre suas boas ações. Imagine uma vela que ilumina silenciosamente um cômodo escuro. Seu brilho é suave, não se impõe, mas aquece e ilumina tudo ao seu redor. A bondade para os estoicos era muito parecida com essa chama. Eles defendiam que a verdadeira generosidade não precisa ser proclamada em praça pública, nem clamada aos 4 cantos do mundo. Deveria, em sua essência, ser um gesto genuíno e sutil, realizado pela simples vontade de fazer o bem, sem esperar louvores em troca. Por que essa perspectiva que pode parecer tão estranha à cultura da autopromoção de hoje? Por uma razão profunda. Os estoicos perceberam o perigo de transformar a bondade em um espetáculo. Se nos vangloriarmos de cada ato altruísta, estaríamos realmente sendo altruístas? Ou estaríamos inadvertidamente buscando o calor efêmero dos aplausos? Há algo mais nessa filosofia que nos convida à introspecção. Manter nossas boas ações sob o véu do anonimato nos proporciona um momento sagrado de reflexão. É uma pausa, um instante de conexão íntima conosco mesmos, onde podemos questionar: por que agi dessa forma? Foi genuíno ou motivado por outros interesses? Essa autoanálise em segredo se torna um catalisador para o aperfeiçoamento pessoal. No coração da filosofia estoica jazia a crença de que a verdadeira bondade não busca os holofotes. Ela se manifesta em atos de compaixão silenciosos e autênticos. Essa sabedoria atemporal nos envolve com sua essência e nos lembra de uma verdade fundamental. Muitas vezes, o maior ato de bondade é aquele que simplesmente se oferece sem esperar nada em troca. 4. Não fale sobre seus ressentimentos. Já se sentiu preso em uma teia de emoções, onde cada fio é uma lembrança amarga, uma mágoa que se recusa a desaparecer? Os estoicos, com sua sabedoria atemporal, nos convidam a uma profunda reflexão sobre o peso invisível do ressentimento. Para esses filósofos da antiguidade, o ressentimento era uma âncora que impediam o espírito de velejar livremente pelos mares da vida. Mas, e se pudéssemos escolher outro caminho, menos trilhado, onde o perdão e a compreensão fossem nossos fiéis companheiros? Por trás dessa perspectiva estoica encontramos um foco inabalável na virtude e no autocontrole. Pergunte a si mesmo: já carregou um peso nas costas por muito tempo? Sentiu o cansaço, a exaustão? O ressentimento, na visão estoica, é esse fardo. É uma corrente invisível que nos prende, limitando nossa liberdade e paz interior. E não é fascinante perceber que, muitas vezes, o ressentimento brota da incompreensão? Em vez de nos aprisionarmos em um círculo de amargura, os estoicos nos incentivavam a buscar a origem dos atos alheios, a entender antes de julgar. O perdão, então, não é apenas um gesto altruísta, mas um ato de profunda sabedoria que desvenda os mistérios da alma humana e nos liberta das correntes da negatividade. No entanto, os estoicos nos alertam: a raiva e o ressentimento são venenos silenciosos. São chamas que, alimentadas, consomem nossa tranquilidade, nosso bem-estar. Por outro lado, ao escolher o caminho do perdão e da compreensão, encontramos um oásis de serenidade e paz. Assim, embalados pela sabedoria estoica, somos lembrados de uma verdade universal. O perdão é a chave para nossa própria liberdade. É um farol que nos guia através das tormentas emocionais e nos oferece refúgio no porto da serenidade. E ao abraçar essa lição, descobrimos que, por vezes, a maior força reside em deixar partir, em liberar-se das correntes do passado e velejar rumo a um horizonte de compreensão e paz. 5. Não fale sobre seus sonhos mais profundos. Imagine por um momento uma semente rara e delicada nas palmas de suas mãos. Ela representa seus sonhos mais íntimos, suas aspirações mais ardentes. Como você a protegeria dos ventos ásperos e das tempestades que poderiam impedi-la de germinar? Os estoicos, com sua profunda sabedoria, nos oferecem uma resposta. Eles viam nossos objetivos e sonhos como essas preciosas sementes,
destinadas a serem plantadas nas profundezas férteis de nossas almas, longe das tempestades de opiniões e críticas alheias. Afinal, quem nunca sentiu a chama de um sonho se apagar ao ser exposta precocemente ao frio do ceticismo ou ao calor do escárnio? Dentro do conhecimento estoico, a autossuficiência é celebrada como uma joia de inestimável valor. A verdadeira sabedoria, a verdadeira realização, não é uma taça a ser exibida, mas um poço interno de onde se pode sempre beber. Por que buscar a efêmera aprovação externa, quando podemos encontrar riqueza e propósito nos recônditos de nossa própria mente? Talvez a mais silenciosa e ao mesmo tempo mais eloquente das virtudes. Os estoicos reconheciam a fineza da linha que separa a ambição saudável da arrogância. Optar pelo silêncio sobre nossas metas grandiosas não era um ato de timidez, mas uma escolha deliberada para caminhar com humildade, evitando o orgulho que, por vezes, cega. Ao final, o legado estoico nos fala ao coração. Não é preciso gritar nossos sonhos do alto das montanhas. Em vez disso, proteja-os, cultive-os e veja-os florescer em sua glória silenciosa e majestosa. Esse resguardo é um convite para redescobrir a força que reside em nosso íntimo e reconhecer que, por vezes, os tesouros mais preciosos são aqueles que mantemos apenas para nós mesmos. 6. Não fale sobre seus próximos passos. Imaginem um mestre de xadrez, movendo silenciosamente suas peças, enquanto seus oponentes tentam decifrar seus próximos movimentos. Este é o caminho dos estoicos. Eles entendiam que, ao revelar cada jogada de sua vida, poderiam estar sujeitos à influência dos ventos caprichosos do julgamento externo, muitas vezes carregados de críticas, inveja e até intenções maliciosas. No coração da filosofia estoica jaz a virtude da autossuficiência. Por que depender do aplauso efêmero de uma plateia, quando a força verdadeira reside no teatro interno da mente? Ao guardar suas estratégias de vida, os estoicos não estavam simplesmente ocultando seus planos, mas fortalecendo seu núcleo interno de confiança, independente das marés de opinião que fluem ao redor. E então, chegamos à humildade, uma qualidade sutil, mas profunda, que os estoicos defendiam com fervor. Revelar estratégias grandiosas poderia facilmente ser interpretado como um grito de arrogância, um anúncio triunfante de superioridade. Ao optar pela discrição, eles escolhiam um caminho que equilibrava a ambição com humildade, garantindo que seus passos fossem firmes, mas não presunçosos. Assim, a tradição estoica nos presenteia com uma perspectiva rica sobre o valor do sigilo. Ela nos ensina que proteger nossos objetivos é mais do que uma simples estratégia. É uma forma de fortalecer nosso ser, de honrar nossa autossuficiência e de caminhar com humildade. Em um mundo onde a validação externa parece ser a moeda corrente, os estoicos nos convidam a olhar para dentro, encontrar nossa bússola interna e trilhar nosso próprio caminho com confiança e sabedoria. 7. Não fale sobre suas dúvidas e incertezas. Imagine-se em uma vasta floresta, onde cada árvore representa uma dúvida e cada sombra, uma incerteza. Em vez de clamar a todos os ventos sobre sua hesitação, você opta por uma introspecção silenciosa, buscando respostas em sua própria alma. Este é o caminho dos estoicos. No cerne da filosofia estoica, reconhece-se que a confiança não é uma bandeira a ser ondulada diante dos olhos do mundo, mas sim um farol interno que guia nosso caminho. Revelar constantemente nossas dúvidas ao mundo é como expor um farol à chuva torrencial. Ele pode se apagar. Em silêncio, encontramos a solidez necessária para não sermos balançados pelas opiniões e julgamentos dos outros. A modéstia, por sua vez, não é simplesmente uma virtude externa, mas um escudo que protege o espírito. Os estoicos percebiam que desnudar todas as incertezas poderia despir a alma de sua dignidade. Havia uma força na retenção, uma robustez em escolher quando e com quem compartilhar as vulnerabilidades. E enquanto muitos buscavam respostas no clamor do mundo exterior, os estoicos entendiam a importância do silêncio e da introspecção. Acreditavam que, muitas vezes, as respostas às dúvidas mais profundas ecoavam nas câmaras silenciosas do coração e da mente. Ao abrigar certas incertezas, eles cultivavam uma reflexão mais profunda e uma conexão mais íntima com sua essência. Em suma,
a sabedoria estoica nos sussurra um conselho precioso. Em meio às tempestades da dúvida, não é necessário gritar ao mundo nossas incertezas. Ao abraçar o silêncio, a modéstia e a introspecção, encontramos uma rota segura através da floresta de incertezas, iluminados pelo farol interno de nossa própria confiança e compreensão. Este é o poder da autorreflexão silenciosa e da confiança interna que os estoicos nos legaram. 8. Não fale sobre os outros. Os estoicos, em sua busca pelo crescimento interior, perceberam algo fundamental. Criticar os outros é como lançar pedras em um lago calmo, criando ondulações que perturbam a serenidade da água. Eles entendiam que se envolver em julgamentos e críticas era desviar o olhar de seu próprio espelho interno, desperdiçando energia preciosa em assuntos que fogem à sua esfera de influência. Ao invés de apontar o dedo, os estoicos escolhiam estender a mão. Eles se guiavam pela empatia e pela compaixão, reconhecendo que cada pessoa é um universo repleto de batalhas internas e externas, alegrias e tristezas, vitórias e derrotas. Criticar outra pessoa seria uma falha em reconhecer a riqueza da complexidade da condição humana. Eles também perceberam que a crítica, ao invés de construir pontes, frequentemente erguia muralhas. Em sua busca pela tranquilidade e harmonia, compreenderam que palavras ríspidas e julgamentos apressados não levavam à paz, mas à discórdia e ao afastamento. A sabedoria estoica nos envia uma mensagem clara e eterna. Devemos ser guardiões de nossas palavras e pensamentos. Em vez de nos concentrarmos nos defeitos dos outros, voltemos nosso olhar para nosso próprio reflexo, buscando o crescimento e a virtude. Em um mundo onde a crítica é facilmente desferida, os ensinamentos estoicos nos inspiram a abraçar a compreensão, a aceitação e a gentileza, lançando pedras de empatia no lago da humanidade e apreciando as ondas de positividade que elas geram. 9. Não fale sobre seus momentos de solidão. Enquanto muitos buscam preencher cada segundo com estímulos e interações, os estoicos encontravam força na quietude. Eles não viam a solidão como um vácuo a ser preenchido, mas como um santuário onde a mente poderia dançar livremente, sem as amarras da opinião alheia. Ao contrário do que muitos podem pensar, os estoicos não se escondiam da solidão, eles a abraçavam. Em seus momentos de retiro, eles não se sentiam isolados, mas conectados a um universo interior riquíssimo e cheio de insights. Era nessa quietude que os pensamentos mais profundos surgiam, não poluídos pelo barulho externo. No cenário atual, onde a validação através das redes sociais tornou-se quase uma moeda de troca, a filosofia estoica nos convida a reavaliar nossas prioridades. Precisamos mesmo de um aplauso constante para nossas reflexões mais íntimas? Ou podemos encontrar valor e significado na solidão, longe dos olhares e julgamentos alheios? Ao nos afastarmos da constante necessidade de exposição, seguindo os passos dos estoicos, encontramos um espaço onde nossa alma pode respirar. E é nesse silêncio profundo que descobrimos a melodia da nossa essência, um som que não precisa ser compartilhado, mas apenas sentido em sua pureza e verdade. 10. Não fale sobre lições não aprendidas. Poucas coisas são tão universais quanto o erro. Todos falhamos. Todos cometemos equívocos. Mas é na resposta a essas falhas que o caráter de uma pessoa é verdadeiramente revelado. Para os estoicos, esses momentos não eram de desespero, mas de revelação e crescimento. Muitos de nós, em nossa sociedade contemporânea, sentem uma pressão para projetar uma imagem de perfeição. Exibimos nossos triunfos e escondemos nossas derrotas. Mas os estoicos nos mostram uma abordagem diferente. Abraçar o erro não como um sinal de fraqueza, mas como um mapa para o autodesenvolvimento. Ao escolherem manter privadas suas lições não aprendidas, os estoicos não tentavam fugir de suas responsabilidades ou se esconder de seus fracassos. Em vez disso, eles se resguardavam para um processo profundo e íntimo de reflexão. Cada falha era vista não como um fim, mas como um começo. Um novo capítulo na contínua busca pela virtude e sabedoria. Da mesma forma que um artista transforma um erro em uma parte crucial de sua obra, os estoicos transformavam suas falhas em fundamentos para o crescimento. Num mundo em que o compartilhamento excessivo e a superexposição são comuns,
A postura estoica nos lembra do valor da introspecção e da dignidade do silêncio. 11. Não fale sobre seus planos mais profundos. A compreensão de que não era necessário gritar seus planos para o mundo era, para eles, uma arma poderosa. Eles compreendiam algo que muitos de nós esquecemos, que a discrição não é uma fraqueza, mas uma força. Para os estoicos, cada plano ou objetivo era como uma semente delicada que precisava ser nutrida com cuidado e proteção. Ao evitar expor esses planos prematuramente, garantiam que eles tivessem o ambiente ideal para crescer e florescer, longe das tempestades de dúvidas, inveja ou escrutínio público. Hoje, em uma era de superexposição, onde cada movimento é documentado e compartilhado, a filosofia estoica nos convida a repensar a maneira como lidamos com nossas ambições. Mostra-nos que o verdadeiro poder muitas vezes reside no que é mantido em segredo, não porque sejamos evasivos, mas porque reconhecemos a importância de nutrir nossos sonhos em um ambiente seguro. O silêncio para os estoicos não era vazio. Era cheio de potencial, de possibilidades e de esperança. Era o terreno fértil onde seus sonhos poderiam crescer sem perturbações. Então, em meio ao caos de nossa era moderna, talvez possamos encontrar inspiração nos sábios estoicos. Ao proteger nossos planos mais profundos, permitimos que eles se desenvolvam em seu próprio ritmo, longe de interferências. E ao fazer isso, talvez descubramos que a verdadeira magia reside não no que declaramos ao mundo, mas no que silenciosamente realizamos no recôndito de nossa determinação. Gostou deste vídeo? Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com alguém que precisa assistir este vídeo. Seu apoio é fundamental para que continuemos compartilhando conhecimento e inspiração com todos.